Pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Mozart, Direito Tributário. Então chegou esse momento tão esperado por vocês de nós analisarmos a melhor matéria que existe no direito, o direito tributário. Vamos lá. Vamos começar então pelas questões do técnico, depois já na sequência continuamos nas questões do analista. Do técnico então, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que instituem ou majoram tais impostos entram em vigor. Aqui, o que a banca cobrou da gente? A banca cobrou a disposição que ela está contida no CTN. Mas é muito importante nós termos conhecimento em relação ao princípio da anterioridade de exercício e ao princípio da anterioridade nonagesimal. Porque o CTN ele é de 1966, a Constituição é de 1988. Se nós tivermos o conhecimento que está na Constituição, a gente consegue responder todas as questões relativas à anterioridade. Aqui está perguntando em relação aos impostos sobre o patrimônio e a renda, quando eles majoram ou instituem o tributo, a partir de que momento ele vai passar a ter validade. Então vamos analisar esses dois princípios. O primeiro, a anterioridade de exercício. A anterioridade de exercício, ela traz para nós que a instituição ou majoração de qualquer tributo só vai passar a ter validade no primeiro dia do exercício subsequente. Tá? Então, primeiro dia, exercício subsequente. Vamos supor, hoje foi aumentado então um tributo no dia 4 de junho. A partir de quando este tributo vai passar a ter validade, o aumento deste tributo? 1º de janeiro de 2020. Se o aumento aconteceu no dia 4 de junho de 2019, este aumento vai passar a ter validade a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então, o aumento foi dia 4 de junho de 2019, o aumento passa a ter validade a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Isso aqui é a anterioridade de exercício. Mas, diferentemente do CTN, a Constituição também traz outro princípio que nós chamamos de anterioridade nonagesimal. O que é isso? Tem que respeitar 90 dias. Aqui, para nós respondermos essa questão, nós nem precisávamos chegar até a anterioridade nonagesimal. Tá? Na de exercício, nós já matamos aqui a charada que a FCC fez para nós. Mas, vamos aprofundar o nosso conhecimento, porque está no nosso edital tanto a anterioridade de exercício como a nonagesimal. E, de acordo com a anterioridade nonagesimal, a instituição ou majoração de um tributo tem que respeitar o prazo de 90 dias. Então, se em novembro eu majoro um tributo, eu não posso cobrá-lo a partir do dia 1º de janeiro. Se em novembro de 2019 eu majorei um tributo, eu tenho que respeitar 90 dias. Eu só posso cobrar a partir de fevereiro de 2020. Por quê? Não basta a anterioridade de exercício. Obrigatoriamente também eu devo respeitar a anterioridade nonagesimal. Mas um cuidado, pessoal, não é uma soma, não é primeiro nós vamos respeitar a anterioridade de exercício, então vai para o primeiro dia do exercício subsequente e depois aplicamos mais 90 dias. Não, elas atuam de forma conjunta. Tá? Conjuntamente nós temos que respeitar as duas anterioridades. Esses princípios, como nós veremos em aula, gozam de diversas exceções. Então, nós temos diversas exceções aos princípios da anterioridade. E isso vai ser melhor explicado nos nossos encontros. Vamos aqui.
Vamos responder a nossa questão? A partir de quando que vai entrar em vigor este aumento ou essa instituição? Primeiro dia do exercício subsequente. Que alternativa é? A alternativa correta é a letra B. No primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação. Essa é a disposição que o CTN nos traz, única e exclusivamente em relação aos impostos que incidem sobre o patrimônio ou a renda. Tá? Essa é a disposição do CTN. A nossa banca cobrou da gente o conhecimento que está previsto no Código Tributário Nacional. Mas fomos adiante. Também já estudamos a anterioridade nonagesimal. Próxima questão. A respeito da obrigação tributária, considere. E vem 3 alternativas. A. O objeto da obrigação tributária principal é de natureza patrimonial, ou seja, é sempre uma quantia em dinheiro. 2. O objeto da obrigação acessória é não patrimonial, considerando em uma obrigação de fazer. 3. A inobservância de obrigação acessória pode ensejar a procedimento fiscalizatório por parte do fisco, mas não se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Vamos lá então. Obrigação tributária. A obrigação tributária, ela se divide em principal e acessória. Então, vamos lá. Obrigação tributária. Principal. Pessoal, sempre no direito tributário, a obrigação principal é o pagamento. Sempre. No direito tributário, nós falamos obrigação tributária principal, nós estamos falando de pagamento. Não tem exceção. Tá? E nós também temos a obrigação tributária acessória, que nós podemos então chamar de deveres instrumentais. Que são as obrigações de fazer do contribuinte. Vamos lá. Auferimos renda. Estamos realizando o fato gerador do imposto de renda. Qual que é a nossa obrigação tributária principal? Pagar o imposto de renda. E qual que é a nossa obrigação tributária acessória? Realizar a declaração do nosso imposto de renda. Que é aquela declaração, nós como pessoa física, realizamos sempre até o mês de abril do ano posterior do qual nós auferimos renda. Então, as declarações que os contribuintes fazem são obrigações acessórias. E a obrigação principal é sempre o pagamento. Mas aqui tem um detalhe. Caso o contribuinte venha ser penalizado pelo descumprimento de uma obrigação acessória, tá? Estamos aqui. Penalização. Multa. Tá? No direito tributário, a penalização, a multa, ela é convertida em dinheiro. Como é que a gente penaliza um contribuinte? A gente cobra um valor, a gente cobra o que? Pecúnia. Faz o contribuinte mexer no bolso. É assim que os contribuintes que descumprem a obrigação acessória acabam sendo penalizados por meio de multa, multa pecuniária. Eu auferi renda, eu deveria ter declarado essa renda que eu auferi e eu acabei não declarando. Eu não informei o fisco da renda que eu auferi. O que vai acontecer? Eu vou ser multado pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Essa multa, como ela é dinheiro, bufunfa, money, a multa se torna obrigação tributária principal. Então, quando nós convertemos o descumprimento da obrigação acessória em pecúnia, em dinheiro,
este descumprimento da obrigação acessória se torna a principal. Porque no direito tributário, sempre que estivermos falando de pagamento, nós estamos falando de obrigação tributária principal. Não existe exceção. Além disso, um conhecimento muito importante, que até a questão não nos cobrou, tá? Mas é algo que muito se confunde na hora da prova. Por quê? Porque nós estudamos muito mais o direito civil do que o direito tributário. Caem muito mais concursos de direito civil do que tributário. E no direito civil nós aprendemos lá no início do direito civil que a obrigação acessória segue a principal. No direito tributário, não. No direito tributário, a obrigação acessória não segue a principal. Significa dizer que eu posso ter um contribuinte que não vai ter que fazer um pagamento e mesmo assim vai ter que cumprir os seus deveres instrumentais, vai ter que fazer as suas declarações. Exemplo, no caso de imunidade, de isenção, que a gente vai ver em sala de aula. Se eu sou um contribuinte, eu tenho uma imunidade, então eu sou um templo de qualquer culto que eu tenho imunidade, eu continuo tendo que fazer as minhas declarações. Ou seja, eu continuo tendo que realizar minhas obrigações acessórias, por mais que em relação a determinados tributos, eu não tenha uma obrigação principal. Então eu não preciso pagar. Mas mesmo assim, eu vou ter que realizar as minhas declarações. Vamos lá então. 1. O objeto da obrigação tributária principal é de natureza patrimonial, ou seja, é sempre uma quantia em dinheiro. Está aqui, pagamento. Então, a alternativa 1, ela está correta. 2. O objeto da obrigação acessória é não patrimonial, consistindo em uma obrigação de fazer. Isso, um dever instrumental, é uma obrigação de fazer que o contribuinte tem. Aqui nós temos uma obrigação de dar, aqui nós temos uma obrigação de fazer. Então, 2 está certo. 3. A inobservância de obrigação acessória pode ensejar a procedimento fiscalizatório por parte do fisco, mas não se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Aqui está o erro da terceira alternativa. Se converte sim em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária. Então, se o contribuinte não cumpriu com a sua obrigação acessória, o não cumprimento, essa penalidade pecuniária que o contribuinte vai receber, vai ser convertido sim em obrigação tributária principal. Por quê, pessoal? Porque no direito tributário nós falamos em pagamento, nós falamos em dinheiro, nós estamos falando de obrigação tributária principal. Então a 1 e a 2 está certo. Qual é a alternativa? Letra A. Tá? A letra A é a alternativa correta dessa questão. 25. O Código Tributário Nacional estabelece regras relativas ao sujeito ativo e ao sujeito passivo de obrigações tributárias. De acordo com esse código. Vamos lá então, pessoal. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária? Sujeito ativo é quem cobra. Sujeito passivo é quem paga. No direito tributário, o sujeito ativo, ele goza de personalidade jurídica de direito público. Já o sujeito passivo a gente pode dividir em contribuinte e responsável. Quem é o contribuinte?
Pessoal, contribuinte é aquele que realiza o fato gerador. Então, a pessoa que realizou o fato gerador vai ter que pagar. Então, ela é o contribuinte. Eu oferi renda, eu tenho que pagar o meu imposto de renda. Eu sou contribuinte. Já o responsável, ele não realiza o fato gerador, mas ele tem uma relação com quem realizou o fato gerador. Exemplo, os pais em relação aos tributos devidos pelos seus filhos que têm menor de idade. Vamos lá então. Vamos pegar o exemplo do menino Ney. Aquele ex-jogador que resolveu virar boxeador nos últimos tempos. Quando ele jogava lá, 12, 13 anos no Santos, ele ganhava seus 60, 70, 80 mil reais por mês. Ele realizava o fato gerador do imposto de renda. Mas quem é que recebia o dinheiro do menino Ney? Quem recebia o dinheiro do menino Ney era o pai. Né? Era o Neymar pai. Como é que vai ser? Vamos pensar o seguinte. Como que a gente vai cobrar o imposto de renda do menino Ney se quem está administrando o dinheiro dele é o seu pai? Então, pessoal, quem é que realizava o fato gerador do imposto de renda? O nosso menino Ney. Mas quem era o responsável pelo pagamento do imposto de renda? O Neymar pai. Notem, quem oferia a renda era o menino Ney, mas quem tinha que pagar o imposto de renda, quem era responsável por este pagamento, era o Neymar pai. Então nós temos o contribuinte e nós temos o responsável. Vamos lá analisar as nossas alternativas. A. O sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa natural ou jurídica obrigada ao pagamento de imposto devido antecipadamente por substituição tributária. Sujeito ativo é quem paga? Não. Sujeito ativo é quem recebe. Então, para a gente descartar essa alternativa, nem precisávamos ter o conhecimento do pagamento antecipado por substituição tributária, que é uma forma, sim, de recolhimento tributário, que é por substituição. Bastava nós sabermos que o sujeito ativo não é quem paga, e sim quem cobra, quem vai receber. B. Diferencia-se o sujeito ativo do sujeito passivo da obrigação acessória, porque o primeiro é o que paga o tributo antes do vencimento, enquanto que o segundo é o que paga o tributo vencido, com os devidos acréscimos legais. Não, pessoal, está completamente errado. O sujeito ativo é quem cobra, o sujeito passivo é quem paga. Então não tem diferença, mesmo se nós estivermos diante de uma obrigação acessória. Nós sempre teremos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Ah, professor, mas tu disse que na obrigação acessória nós não temos pagamento. E é verdade. O sujeito ativo, quem vai ser? Vai ser o ente público responsável por aquele tributo. E o sujeito passivo da obrigação acessória vai ser quem a lei estipular, via de regra, a própria pessoa que tem que pagar. C. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Exatamente. Tá? É o caso do menino Ney e o seu pai. Quem é que estipula a responsabilidade do Neymar pai? Quem estipula é o CTN. Porque sempre, para eu ter um responsável, eu tenho que ter uma lei estipulando, prevendo essa responsabilidade. D. Então, C é a alternativa correta. D. O sujeito passivo de obrigação acessória é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo por meio de estampilha ou selo. As causas de extinção do crédito tributário está no nosso edital, tanto do técnico como do analista. A gente vai ver que o pagamento é uma das causas de extinção e ele pode ser feito por estampilha ou por selo. Entretanto, não modifica o sujeito passivo. Tá? O sujeito passivo de obrigação acessória
é a pessoa obrigada ao pagamento. Não. Pagamento é obrigação tributária principal, não acessória. E quando colocam estampilha ou selo, só querem nos confundir, porque são espécies de pagamento aceitas pelo CTN. Ok? Mas falou obrigação acessória, nós estamos falando em deveres instrumentais. E o sujeito ativo é o contribuinte de obrigação acessória, enquanto que o sujeito passivo é o sujeito ativo que deixou de pagar tributo no prazo fixado em lei. Novamente, pessoal, completamente equivocada essa alternativa. O sujeito ativo é quem cobra o tributo e o sujeito passivo é quem paga. Vamos lá, então, para a última questão do nosso simulado do técnico e depois vamos analisar as questões do analista. Quanto à obrigação tributária acessória, é correto afirmar. Tá? Vamos lá, obrigação tributária acessória nós já tivemos aqui no quadro. Que são os deveres instrumentais, as obrigações de fazer que o contribuinte tem. A. Extingue-se juntamente com o crédito ou débito tributário dela decorrente. Quanto às dívidas de pessoas jurídicas. Tá? Então, pessoal, quando nós temos uma obrigação tributária acessória, nós já vimos que a obrigação tributária acessória, ela não segue a principal. Se ela não segue a principal, ela vai se extinguir com o meu pagamento, o pagamento da obrigação tributária principal? Não. Exemplo, eu posso oferir renda, eu posso pagar o meu imposto de renda e não declarar. E o fato de eu pagar o imposto de renda não retira a minha obrigação de cumprir a minha, nesse caso ficou redundante, a minha obrigação acessória, ou seja, realizar a minha declaração. B. Tem como fato gerador situação definida em normas administrativas como necessária a sua ocorrência, que impõe a prática ou abstenção de ato que configure obrigação principal. Primeiro, quem define é a lei. Toda obrigação acessória, o fundamento primordial é a lei. E segundo, o que está errado aqui? Que impõe a prática ou abstenção de ato que configure obrigação principal. Não. O CTN fala que impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 135 do CTN. Então, que não configure... Desculpa, artigo 115 do CTN. Tá? Artigo 115 fala que não configure obrigação principal. C. Surge com ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Já vimos, se nós estamos falando de pagamento, nós estamos falando de obrigação tributária principal. D. Pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Correto. Nós vimos que quando os contribuintes descumprem a obrigação tributária acessória e são penalizados por isso, essa penalização em pecúnia é convertida em obrigação tributária principal. Por quê? Porque obrigação tributária principal é pagamento. Falou em dinheiro, nós estamos falando de obrigação tributária principal. E decorre de ato administrativo, não podendo ter por objeto prestações positivas ou negativas, incidindo apenas quanto à pessoa física. Primeiro que incide em relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Tem sim, são prestações positivas ou negativas, então o contribuinte tem que fazer algo ou deixar de fazer algo. E não decorre somente de ato administrativo, tem que decorrer primeiro da lei. O ato administrativo pode ter uma instrução normativa que regulamente, que explique como o contribuinte vai cumprir a obrigação acessória, mas o fundamento é sempre legal.